Voltamos a Brasília. Comissão especial adia a votação do relatório da PEC da anistia, que estava prevista para hoje. Parlamentares pediram um prazo maior para analisar o texto. Os detalhes com Janaína Camelo. O presidente da comissão especial que analisa a chamada PEC da anistia chegou a abrir a sessão para votar o relatório. A audiência começou com a fala do relator da proposta, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL. Além de anistiar aqueles partidos que não cumpriram as cotas de sexo e raça nas eleições do ano passado, o texto do deputado prevê diminuir por mais da metade a cota de recursos públicos para a candidatura de pessoas negras e também transforma em teto o piso estabelecido hoje de 30% das candidaturas femininas. Durante a discussão, o deputado Chico Alencar, do PSOL, criticou a proposta. Eu estou impressionado com a aflição da celeridade, com a sofreguidão de se votar logo essa matéria aqui na comissão. Ela trata da maior anistia, entre aspas, porque a palavra é muito cara na história da humanidade, para partidos políticos que devem em torno de 40 milhões de reais aos cofres públicos. Todos os partidos têm dívidas maiores ou menores por descumprirem leis que nós mesmos elaboramos. Já o deputado Felipe Barros, do PL, que é favorável à PEC, se disse satisfeito com o texto do relator. Quero parabenizar o relator pelo texto que foi construído, parabenizar todos os parlamentares dessa comissão especial, os partidos políticos, e dizer que só há um caminho, que é a não criminalização da política. A política tem que ser resolvida dentro da política. E essa PEC vem nesse sentido. Depois de meia hora de reunião e divergências apontadas ao texto, a sessão para votar o relatório foi adiada. Os parlamentares querem um tempo para analisar melhor a proposta. A próxima sessão foi marcada para terça-feira que vem. No dia anterior, um manifesto assinado por mais de 50 entidades da sociedade civil contra a PEC da anistia foi entregue aos presidentes da Câmara e do Senado e aos integrantes da comissão especial. No documento, eles apontam que o perdão aos partidos políticos que desrespeitaram as cotas somam em valores quase 23 bilhões de reais do fundo partidário. Para que as alterações previstas na PEC possam valer nas eleições municipais do ano que vem, a proposta deve ser aprovada no Congresso até o dia 5 de outubro. Voltamos com a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Dora, será que com essa mais uma semana que ganhamos para análise ainda é possível melhorar esse texto ou não? Seriam mudanças que no final não fariam pouca diferença, hein, Dora? Ô, Brau, depende do que você entende por melhorar, tá certo? Eu sei, claro, evidentemente que esse troço não tem salvação. É isso que o Chico Alencar falou, sabe? Ele disse muito bem, ele está desde o início dessa história, ele é do PSOL, um dos dois partidos que aderiram a isso, o outro partido é o Novo, do restante todos aderiram alegremente, é por isso que vai passar. E quando aquele deputado, cujo nome eu não gravei, desculpa, diz que é preciso não criminalizar a política, é de um cinismo atroz, né? Porque o que ele quer dizer é o seguinte: deixa a gente fazer o que a gente bem quiser, tá certo? Sem a menor punição, sem a menor sanção, ou seja, a gente pode atuar irregularmente que tá tudo certo. É isso que vai acontecer e olha, foi adiado para a semana que vem, dia 19, né? Então aí a gente já vai tem que estar sancionado, aprovado, discutido nas duas casas até o dia 5, porque a eleição do ano que vem é 6 de outubro, e isso tem que valer um ano antes. Então, imagina esse afogadilho. Vamos só acertar mais coisas ali, porque já falamos exaustivamente disso, que em resumo, o que esse conjunto, o que esse pacote tem da PEC da anistia, da mini-reforma eleitoral, o que eles fazem é afrouxar regras que os deputados e senadores deveriam cumprir. Isso acaba sendo um desincentivo para que as regras que permanecem sejam cumpridas também, né, Koba? Na medida que os partidos podem já se planejar para, no final das contas, no futuro, colocar em votação e aprovar uma outra anistia, né?
Pois é, depois que inventou perdão, Vitor, as pessoas erram com mais facilidade, né? Porque erram com a possibilidade de serem perdoadas. Então essa é a questão. A anistia nada mais é do que perdão. Perdão, neste caso, a infrações ilícitos eleitorais. E não são meros ilícitos eleitorais de procedimento, de erro de prazo, de cadastro, de burocracia. São erros eleitorais de respeito a políticas públicas eleitorais de incentivo à participação de mais negros e de mais mulheres na política, o que é pauta fundamental em qualquer programa de governo de esquerda. Então a gente deveria ter uma movimentação muito maior dos partidos que se elegeram com essa pauta contra a PEC. Mais do que isso, das deputadas todas. Cadê as deputadas mulheres que estão lá no Congresso que não fazem coro contra isso? Cadê os deputados negros que estão no Congresso que não fazem coro contra isso? Não fazem porque o partido nessa balança pesa mais. O partido, o coronel, o presidente do partido, os líderes do partido, os líderes dos blocos, enfim, e ninguém fala nada. A gente está o ano todo praticamente discutindo, já há alguns meses, a mini reforma eleitoral para o governo ter maioria no Congresso. Ora, se o governo tem maioria no Congresso, poderia evitar esse perdão a ilícitos eleitorais, mas ninguém fala disso. Nem o governo, nem a oposição, que é sempre muito moralista. Ninguém fala nada.